Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Astral em Movimento. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, né? E mais uma vez, só que agora não sobre uma ótica diferente, que é a astrologia nos relacionamentos. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre astrologia nos relacionamentos, no amor, como muitas pessoas agem e reagem diante desse sentimento. Então a astrologia sempre falou sobre esse tema, oferecendo um quadro, às vezes mais ou menos profundo, mais completo, sobre a natureza humana, porque é disso que se trata a astrologia, principalmente. Então, muitas pessoas buscam fatos na astrologia, certo? Coisas que a astrologia não pode oferecer, porque a intenção é apresentar a energia cósmica, como ela influi no nosso comportamento, e ciente disso, compreender o que você atrai para a sua vida, os benefícios que pode encontrar, as armadilhas também, né? Então, o que está acontecendo? Eu já queria estar preparando o vídeo, que é o próximo que eu vou colocar no canal essa semana, que é do Ano Novo Astrológico, super importante. A gente está, assim, num movimento, com tantos movimentos no mundo, que, assim, o trabalho da astrologia nunca teve tão intenso, né, como nos últimos tempos. Mas esse quadro de energia que está muito potente, ele está causando também muitas tensões, muitos conflitos no mundo. Porque qual que é o pivô de tudo isso? Antes da gente ver os fatos, né? A gente tem que ver o que leva o mundo aos fatos. É fundamentalmente a dificuldade de entendimento entre as pessoas, que nós estamos vendo numa crescente, assim, numa proporção assustadora. Então as pessoas, elas estão se desentendendo porque elas não compreendem a si mesmas, estão se desconectando das suas emoções, e elas com isso estão perdendo a capacidade de receber os sentimentos dos outros. Então, por isso, o amor, o que ele vem acontecendo com ele? Ele vem se ausentando de muitos corações, porque esse espaço está tão ocupado por atitudes egoístas, hostis, que são incompatíveis com essa energia. Então, como terapeuta, eu sou astróloga e terapeuta e trabalho, vamos dizer que 85% do meu trabalho é como terapeuta. Mas uma terapia que eu aplico sempre a astrologia ali. Então eu estou recebendo, sempre trabalhei terapias de casal, né? Mas eu estou recebendo uma quantidade muito maior, né? Dessas problemáticas, né? De relacionamentos. Então eu, assim, há 33 anos, esse ano vai fazer, que eu comecei a trabalhar como terapeuta, que eu recebo, convivo diariamente, né, com problemas de relacionamento, sejam de casais, sejam familiares, né, com as dores, os sofrimentos, os traumas que isso causa no ser humano. Por isso, a minha intenção aqui é reacender a luz da consciência que a astrologia pode trazer, abrindo um caminho para essa empatia que a gente está precisando, para que chegue essa cura nas relações. Porque sem reflexão e autoconhecimento, uma autoanálise, esse caminho na direção do outro vai ficar cada vez mais difícil. E quando a gente vê o mundo, né, que a gente está vivendo se transformando num campo de batalha, nós vemos a energia do amor agonizando também no meio desses feridos. Por quê? A solidariedade está se apagando, ela está se ausentando, certo, das relações humanas. Esse mundo ele está trocando, eu sempre falo, valores materiais e prazeres efêmeros por amor, certo? E eles impõem essas regras e as pessoas estão acabando impondo essas regras nos relacionamentos também. Então, o que é que nós podemos esperar? Caos, né? Conflitos, sofrimento. Porque a medida do amor, gente, ela não pode ser material. O amor você não pode, o amor ele não entra nessa conta. Então acreditar que a pessoa te ama porque ela te deu um presente, porque ela te levou para um passeio, para uma viagem, olha, você não vai conseguir ver nada além de um reflexo da sua insegurança, da sua necessidade de compensações, né, que às vezes são um pouco egoístas, infantis, e elas vão se tornando incapazes de reconhecer o que é um sentimento verdadeiro ali. E as vítimas, né, dessa distorção, né, do amor pelo egoísmo, são aquelas pessoas que confundem amor com carência, com medo de solidão,
Por quê? Porque tudo isso é fruto daquela baixa autoestima que não se acredita ser amada nem por ela mesma. Então a astrologia, ela tenta mostrar quadros dessa consciência dentro, né, comparando com as constelações, para que as pessoas, porque as pessoas elas têm uma identificação, mesmo que não acompanhem a astrologia, a identificação com o signo, com a constelação, é muito forte nas pessoas. Eu até vi esses dias, enviaram para mim um vídeo lá da Porta dos Fundos, né, que eu gosto desse pessoal muito engraçado, né, tirando uma sátira com a mudança de signo, né, da astrologia sideral. Quem quiser ver, eu achei muito, dei muita risada, né. Então as pessoas, elas são empáticas com essas comparações. Então por isso que a astrologia, ela precisa fazer esse serviço, né, de procurar aumentar o nível de consciência de todo mundo. Então, para elas entenderem que tudo que elas podem ser de melhores, né, e que quando elas não o são, o quanto machucam os outros. Então, quando a gente fala de amor, né, esse sentimento, o arquétipo astrológico, ele vai te mostrar a forma original do ser humano que desperta com esse sentimento, que é a criança interior, a criança pura, curiosa, despretensiosa, que é assim como nós nascemos, né? A nossa forma mais autêntica é a criança. E é ela que se apaixona, é ela que precisa, que busca o amor. Então, antes de qualquer imposição de considerações materiais, que a gente fala tanto, ou de medo, nós nascemos com essa criança original. Então, o amor, ele tem esse poder, ele ilumina essa essência primordial. Uma pessoa, ela desperta essa criança adormecida, que está guardada lá dentro, que vem à tona, porque ela é que é a única capaz de amar de uma maneira incondicional. E quando a gente fala de criança interior, não é um ET que vai sair lá do fundo da Terra para a sua vida ou descer de lá de cima de uma outra galáxia, não. É a criança que você foi, é você. Você quando veio ao mundo, certo? Essa é a intenção pura. Então, conhecer a sua criança, a gente tem que relembrar, certo? Mas numa ótica, né? Eu vou trazer uma ótica aqui arquetípica, também muito terapêutica, para que essas análises que eu vou apresentar consigam fazer algum efeito de reflexão na vida de cada um. Então, quando você conhece a sua criança interior, se harmoniza com ela, é o melhor que você pode fazer sempre. Porque esse é o primeiro passo, conhecer essa natureza. O segundo é ver como ela foi tratada ou maltratada, infelizmente, muitas vezes, ao longo da sua vida. E o terceiro, você precisa ver como que isso está moldando e participando das suas relações afetivas. Porque, olha, quando que a gente vê a boa criança? A boa criança é aquela que está no nosso comportamento alegre, na capacidade de se conectar com os outros, no desejo de viver experiências no mundo. Então, agora, vocês podem observar as pessoas que elas são muito fechadas, que têm dificuldade de socialização, que só vivem no aspecto prático da vida, né? Tem que trabalhar, mesmo se vai viajar, se preocupa mais com as coisas que tem que levar, né? Ou com os outros detalhes do que com o lazer, com o prazer, com a alegria que ela vai sentir. Então, essas pessoas, elas costumam ter uma criança interior que pode ter sido sufocada por um ambiente adulto cheio de raiva, de cobranças na sua infância. E o que aconteceu? Levou a um difícil início escolar também, né? Essa dificuldade se refletiu ali também. E essa pessoa, ela acaba tendo um crescimento muito mais cheio de obrigações do que de alegria, do que de prazer, do que de amor, certo? E elas acabam encontrando, né, parceiros que elas vão impor essas condições, né, de relação, como se eles devessem alguma coisa para elas, né? Então elas ficam cobrando aquilo que foi negado pelos pais. Então, quando esse parceiro é alguém, por exemplo, que teve uma infância dramática, cheia de culpas pelo sofrimento da mãe ou do pai ou da condição, né, da família, são pessoas que elas acabam assim oferecendo tudo para o outro, né, para suprir a impotência que ele sentiu na infância dele.
por não conseguir ajudar a família, vamos dizer, né? Então a gente tem um quadro perfeito, né? A raiva se une à culpa e forma um casal, né? Por que que não vai dar certo, além da razão óbvia, né? Porque tanto a raiva quanto a culpa, elas são insaciáveis e vão acabar se ferindo uns aos outros. Então, muitas vezes, esse quadro, quando chega na minha terapia, ele já está num estágio muito avançado de conflitos, né? O amor já está misturado às carências, às inseguranças e não se aguenta mais. Então, a cura que a gente oferece, claro, não é uma frase de efeito que todo mundo volta, né? Ah, entendi, agora estou curado. É um processo, né? Então, que passa por uma reconexão com essa criança interior, pela compaixão pelo próprio passado, certo? E pela construção, porque aí você começa a construir vínculos que permitam que o seu amor exista livre das carências, das inseguranças, para ele ser realmente verdadeiro. Então, esse é só um exemplo, né, de tantos casos presentes nas relações humanas. Mas a criança interior, ela sempre continua lá, sofrendo, esperando encontrar esse acolhimento, esse amor. Então, quando eu apresento as caracterizações astrológicas, nós vemos como que nós podemos nos reconhecer, colocar ali um pouco mais de luz e menos sombras, né, para que possamos ter uma realização afetiva melhor. Então vamos começar com peixes, né? Sempre começo com peixes porque ele é o primeiro signo da faixa zodiacal e é a constelação que está sendo iluminada nesse momento pelo Sol, né? Nós estamos com toda essa energia pisciana, então quando a gente fala de amor é Vênus, Vênus também está nas águas de peixes nesse momento. Mas não se atentem apenas ao signo, porque assim, não é aquela coisa, eu sou de Gêmeos, então fui a criança de Gêmeos, eu sou de Touro, fui a criança de Touro. Porque essa análise, né, quando um astrólogo faz essa análise da criança interior, a gente vê vários fatores. Tem que ver aonde que está o planeta Mercúrio, tem que ver aonde está a terceira casa astrológica, a quinta casa, é assim, é mais complexo. Então eu prefiro que vocês prestem atenção em todas as análises, para ver se de repente uma, duas ou mais até se encaixam na sua vida, e mesmo que não se encaixe, é bom até para vocês verem, puxa, isso daí eu acho que se encaixa na do meu parceiro, da minha parceira, do meu amigo, do meu irmão, enfim, né? Então, o autoconhecimento, ele sempre é melhor quando a gente tira um pouco só o foco de nós mesmos, né? E passamos a olhar para o outro também. Então, vamos lá. A criança de peixes, né? Como que foi essa criança? Uma criança super sonhadora, sabe aquela que ama os contos de fadas? Então ela cresce assim, imaginando, né, que aquilo também pode se realizar para a vida dela. Então elas são muito românticas, elas querem encontrar o príncipe, a princesa, mesmo que seja uma coisa só nos sonhos deles. Porque peixes, ele se contenta com sonhar com o amor, em vez de viver na realidade. Esse é um dos problemas, né? Então, aonde que está assim, o sofrimento de peixes? Na desilusão. A desilusão, ela acontece dos dois lados. Não é só ele que se ilude porque ele descobre que não existe príncipe e princesa, mas ele também se desilude, né? Iludindo o outro. Quando o outro muda de sentimento por ele, fala, nossa, o outro estava tão apaixonado, agora mudou. Porque eles mesmos, sem perceber, estão sempre tentando encarnar um personagem ideal, perfeito. E assim, como eles mesmos não são, né, eles fazem isso para agradar o outro, vai decepcionar, o outro vai se afastar. Então, quando o Peixes descobre que ele pode ser feliz fora da ilusão da perfeição, e assim, ter alguém para viver sonhos reais, Peixes, certo? Você não pode ter alguém que sai lá do mundo real, se mistura com o imaginário, não. Sonhos reais. Aí sim você pode encontrar a felicidade no amor. Então, a criança de peixes, como que você cura essa criança? Além de todas as orientações que eu dei aqui, certo? Assim, é entender que o amor que você sente necessidade dentro de você, ele não está no mundo
da ilusão, ele está no mundo real. Então faça mais esforço pelo mundo real, tá bom? Porque você não precisa vestir um personagem para agradar ninguém. Os piscianos são pessoas incríveis, que todo mundo gosta. O pisciano é aquele que a gente sempre fala, como não gostar dessa pessoa, né? Então você não precisa florear mais, né, essas coisas. Agora vamos lá, Áries, né? A criança de Áries é aquela que todo mundo já imagina, né? Aquela criança forte, autoritária, mandona, agressiva, né? E o Áries, ele sempre quer ver no outro isso também. Só que ele não percebe que ele não dá espaço para que o outro também tenha essa energia, porque ele acaba ocupando todo o papel. Aquela pessoa fala, o que você acha? Desde que você concorde com ela vai te abraçar, né? Mas se não concordar, vai virar do avesso. Então, assim, eles acabam despertando mais raiva no outro, neles mesmos, gerando brigas, né? Do que obtendo aquilo que eles queriam, aquele companheirismo alegre, né? Porque o ariano, ele reage muito rápido na agressividade. E são explosivos no comportamento, desde crianças. Mas eles também têm uma coisa boa, que se acalmam rápido, reconhecem rápido o erro, vão lá rápido pedir desculpas. Eles querem fazer a mágica de que o outro rapidamente o perdoe também. Aí já é uma mágica que ele não vai conseguir ver sempre, né? Então, o problema é que eles vão desgastando as relações, porque as pessoas vão ficando cada vez mais apreensivas com eles, com medo, né? E esse amor que as pessoas sentem vão minguando. Então, quando eles aprendem a controlar, porque é possível, a gente não pode sentar em cima dos problemas e falar, eu sou assim mesmo. Não, você é teimosa assim mesmo, né? De não querer entender que você pode mudar. Então, quando ele consegue controlar essa energia agressiva, as relações podem ser bem melhores, né? Porque Áries tem essa energia, esse carisma apaixonante, né? Paixão, essa palavra na astrologia pertence a Áries, né? Que é regido por Marte. Então, vamos lá, Touro, né? Touro é aquela criança gulosa, né? Ela gosta de comer, ela quer ter tudo para ela. E ela é a dona do ursinho, ela é a dona da bola, ela não gosta de compartilhar nada. Aliás, ela quer até o que é dos irmãos, dos amigos para ela também. Então, assim, essa é uma criança que ela é muito sedutora. O touro, ele é um sedutor, né? É uma energia sedutora desde a infância. Então faz aquele olhinho, mãe, pai, por favor, aí eles se derretem, né? Dão tudo que ele quer, dão presentes, dão chocolates. E como ele fica assim, incrivelmente lindo, né? Dócil, né? Quando ganha. Então os pais acabam entrando nesse jogo, né? Eles acabam dando cada vez mais presentes. Então, o que acontece quando eles crescem, né, na idade adulta, que vão se relacionar com as pessoas? Eles se tornam pessoas muito exigentes nos relacionamentos. Eles querem possuir e controlar tudo do outro. Onde o outro está, o que o outro tem, o que o outro está pensando, especialmente no campo material, né? Então, assim, touro é bem aquele que abre, né? Me dá aqui a senha do seu celular, é touro, ele quer saber de tudo. Não é saber, ele quer, é uma sensação de posse, né? Que ele precisa trabalhar. Por quê? Porque eles acreditam, eles aprenderam isso, que o amor está em reter as coisas. E ao invés dos pais ensinarem, se vocês têm filhos, né? É bom observar até para uma dica no tratamento do comportamento. Claro que o touro gosta de ganhar presentes, ele fica lindo quando isso acontece, mas talvez o melhor presente para ele seja ensinar ele a dividir as coisas. Isso é importante, porque eles crescem acreditando que o amor está em reter o outro, porque entenderam que amar é ter tudo. Aí o que acontece? Sufocam os relacionamentos todos, né? De familiares, afetivos, de amizade. Então, o touro é aquele que ele quer, assim, toda hora ligar, toda hora, né? Se você não convidar ele para dar uma volta no quarteirão e na farmácia, ele já fica achando que, né? Claro que isso não dá certo, porque qual que é a dica para touro? Viva o amor sem tentar possuí-lo. Não tente possuir. Esse é um grande desafio.
Por quê? Para que você dê mais vazão às suas verdadeiras, às suas grandes qualidades, touro. Você é muito sedutor, carinhoso, muito leal também. E assim, pensa pela lógica. Pensa assim, olha, se uma pessoa não quer estar com você, você tentar prendê-la não vai fazer com que ela mude. Vai fazer com que ela queira, aliás, ficar mais longe ainda. Agora, se a pessoa quer ficar com você, é disso que se trata aqui, as pessoas que te amam, que querem ficar do seu lado. Se você tenta reter demais, possuir demais, aí elas vão mudar, elas podem começar a querer ficar longe de você. Pensa nisso. Agora, e gêmeos? Gêmeos é aquela criança muito curiosa. Ela é ativa, não para um minuto, ela quer saber sobre tudo, pergunta 1 milhão de coisas. A criança de Gêmeos, ela é muito esperta, né? Ela tem uma capacidade de aprendizado, de absorção mental acima da média. Então, assim, ela vai vasculhar tudo, vai tentar entender tudo. Se tem livros, se tem tudo, não quer que a criança de Gêmeos descubra alguma coisa, esconde muito bem, porque ela vasculha tudo mesmo. Então, o que acaba acontecendo com essas crianças? Elas são contidas. Os pais, uma hora, falam: pera, não é tudo que a gente tem que você pode saber nesse momento, não é tudo que a gente pode te falar, tem coisas que não. Então, quando ela é corrigida, o que acontece? Ela desenvolve uma percepção, né, a lógica, né, de Mercúrio, de que os pais estão mentindo, estão escondendo alguma coisa. Então, o que acontece com o geminiano? Ele cresce com essa suspeita, com essa energia. Ele vai ficar nos relacionamentos querendo vasculhar a vida do outro de cima a baixo, sempre argumentando muito, ele quer saber toda a história da vida do outro. Então, assim, gêmeos têm que entender que nem tudo é explicável. Que as pessoas, elas têm, inclusive, dificuldade de categorizar, né, os seus sentimentos, as suas motivações, e que o geminiano, ele tem essa coisa, essa análise, né, muito prática, racional. Então, muitas vezes, eles falam coisas que magoam o outro, que despertam no outro reações que nem sempre são positivas. Então, gêmeos, entenda, nem tudo é mental. Entenda assim que as boas relações, elas aprendem a conviver também no silêncio um com o outro. Respeita o mistério do outro. Então aí você pode ter uma chance maior de felicidade, porque os geminianos, eles são muito carismáticos também, bem informados, eles trazem uma alegria, né? As pessoas amam a alegria do geminiano. Agora, câncer, né? Câncer é interessante porque o câncer, ele é o arquétipo da criança na astrologia. Então, regidos pela lua, né? Então, câncer, a constelação, representa o bebê e a lua, a mãe. Então, a infância para câncer é uma coisa que sempre está lá, não sai jamais, né? Então, assim, a criança de câncer, ela é uma criança com muitos medos, muitos dramas, ela se ofende com facilidade, né? Então, aquela criança que ela, infelizmente, né, quando aquelas outras crianças e adolescentes, quando fazem bullying, né, pode perceber que eles escolhem bem, vai olhar o mapa daquela criança que está sofrendo com aquilo, é canceriana. Então, eles passam esse radar, né? Olha, eu sou muito frágil, qualquer coisa eu me magoo, eu demonstro isso. E o que acontece? Eles têm uma dificuldade em acreditar que no seu ambiente as pessoas amam ele realmente, menos a mãe. Então, eles são muito ligados à mãe desde o nascimento, né? E não só ligados à mãe, tudo relacionado à mãe. Como a mãe reage? A mãe tá feliz? A mãe tá triste? Pera, agora ela foi para lá, não foi para cá. Tudo sobre a mãe eles acompanham. Então, eles não conseguem, eles têm uma dificuldade em dividir a mãe com o mundo. Porque é claro que tem que dividir com o mundo. Acho que todo o reino animal tem que, a mãe, ela é mãe, mas ela tem que dividir também outros espaços, né? Então, o canceriano, ele não, essa conta de dividir com a mãe é complicada. Mesmo que seja o pai, os irmãos, os amigos da mãe, o trabalho da mãe. Então, eles crescem e se tornam o quê? Muito exigentes nos seus relacionamentos.
eles precisam sempre de uma prova constante que o outro gosta. Eles reagem mal a qualquer, se o outro, assim, franziu o senho, soltou o ar de uma maneira diferente. Para eles, assim, ó, é comigo isso, o que está acontecendo? Eles reagem mal. Qualquer mudança de humor do outro. Mas eles mesmos têm constantes mudanças de humor. Mudança de humor é uma definição muito grande do comportamento de câncer. Então, eles transferem essas carências maternas, né, em todos os relacionamentos, não é só o parceiro ou a parceira. Então, eles geram o que com isso? Muitos conflitos, sofrimentos, né, porque por pequenas coisas eles fazem grandes dramas. Então, o câncer, quando ele entende que ele precisa amadurecer as suas relações familiares, deixar de ficar naquela posição de filho e filha eterna, né? Então eles vão parando de deixar de cobrar dos outros essas compensações. Então aí eles conseguem, né, transformar o relacionamento em positivo, porque a sensibilidade do canceriano, que é a sua joia, né, que é empático, que é cuidador, aí entra como um componente positivo no relacionamento. Agora, leão, né? Leão é aquela criança competitiva, tudo ela quer ganhar, ela quer chegar na frente, ela tem que achar que ela é a melhor que as outras, né? Então ela busca aprovação constante com isso. Ela precisa ser admirada, elogiada o tempo todo. E provavelmente era assim que os pais a tratavam. Porque vamos entender assim a temática, né, da criança, a gente tem que pensar assim, quando nós pertencemos a uma família, nós também trazemos nem que seja numa escala menor, um reflexo disso também. Então um leonino, ele nasce num ambiente leonino também. Ele é impulsionado, nossa, você tem que ser o melhor, você tem que ganhar, você tem que chegar na frente. Então ele cresce assim, porque ele acaba construindo uma personalidade que só consegue se sintonizar emocionalmente quando ele se vê numa posição superior à dos outros. Qual que é o problema que acontece, né? Problemas claros, né? Que quando isso vira um aspecto narcisista, não estou falando que o leão é narcisista, mas se não se cuidar, sim, é uma característica leonina o narcisismo. Então, porque se isso não for controlado, esse aspecto ele acaba afastando a conexão com as outras pessoas, porque ninguém aguenta viver dentro do espelho dele. Então eles acabam se tornando o quê? Controladores, autoritários, sempre diminuindo a posição, as conquistas do outro, porque eles têm uma necessidade, eles precisam ver a sua força como a única da relação. Então quando o leão entende que a força e o brilho do outro não é uma ameaça, certo? E que o outro não o ama por causa disso também. Quando ele quer conquistas e mostrar eu sou, eu consigo, será que o outro te ama por causa disso, Leão? Será que o outro não te ama pela grandeza do seu caráter, do tamanho do seu coração que é enorme? Então assim, quando você entende isso, que o amor do outro vem dali, que o outro não é uma ameaça para a sua necessidade de aprovação, aí você se torna um excelente companheiro, porque os leoninos são pessoas formidáveis, né? Agora, virgem. Virgem é aquela criança que ela já foi treinada, né? Treinada para... Ela recebe carinho, elogio, atenção, quando ela cumpre bem as suas tarefas. Então, quando ela tira boas notas na escola, quando ela ajuda nos afazeres da casa, mas quando ela não faz alguma coisa, né, na infância, né, quando ela não fazia alguma coisa ou não fazia com perfeição, ela era super julgada e super criticada. Esse é um retrato, assim, para ter um quadro geral, né? Então, quando ela vai para o ambiente escolar, então ela sempre, o virginiano é aquele aluno aplicado, que ajuda os colegas também, né? Então ele busca aprovação por isso, né? Ele não busca só aprovação, eu faço bem, mas eu ajudo também que os outros façam. Então o problema é que quando ele cresce, ele repete esse mesmo padrão. Ele faz tudo pelos outros, mas a questão não é fazer tudo pelos outros, né? Aqui daqui a pouco a gente fala de Ofiucos, né? A questão de virgem
é que ele faz tudo pelo outro porque ele acredita que ele é amado quando ele faz isso. E se o outro não mostra, né, aquele agradecimento estilo oriental, né, o ponopono, falando 1 milhão de vezes, nossa, obrigada, ele fica pistola da vida para não falar outra coisa, né? Então o outro nunca está agradecido o suficiente para ele. Então eles ficam profundamente aborrecidos e se tornam muito controladores. E virginianos profundamente aborrecidos, eles são profundamente desagradáveis também. Por quê? Ele quer cuidar de tudo na vida do outro. O virginiano, ele é controlador com tudo do outro. O outro tem que estar nos mínimos detalhes. Então ele está lá, você foi no médico, você não sei o que. Então ele acaba fazendo com o outro o que os pais faziam com ele. Porque ele entendia que fazendo assim era uma manifestação de amor. Só que não é. Agora, o que acontece? Se a pessoa se atrasa, esquece de algum detalhe, para eles é um sinal de desamor. Então a pessoa chegou atrasada é porque não gosta de mim, ela não prestou atenção nesse detalhe, não me deu aquele bilhete que eu estava esperando, então é porque ela não gosta, né? Então, e entra naquelas brigas homéricas, sempre por coisas sem importância. E isso vai ficando muito cansativo. Então, virgem precisa entender que o outro pode gostar de você sem você fazer perfeição nenhuma. E que você tem que aprender a gostar do outro sem ele estar fazendo nada perfeito também. Entender assim que o amor, ele tem que ser absorvido por você, virginiano, num sentido mais elevado, mais espiritual, não necessariamente ligado às coisas práticas da vida. Certo? Vamos lá. Libra, né? Vamos falar de Libra. Libra, assim, Libra são as crianças criadas em ambientes muito estéticos, né? Geralmente tem pessoas muito bonitas na família, né? Então o libriano, ele considera o amor dessa forma. Então é aquela criança que ela foi muito elogiada pela sua aparência, mas muito criticada por defeitos na sua aparência, né? Então aquela mãe que fala, nossa, o seu nariz não é bonito, você é bonita, mas o seu nariz não é. Mas olha, se seu cabelo fosse desse outro jeito, se você fosse mais alto ou mais baixo, ou mais magro. Então, assim, sempre tem um detalhe, um defeito, uma coisa que para eles acaba virando um ponto de muita insegurança, certo? Porque eles são sempre muito colocados em comparações, eles mesmos se comparam, né? Quando chegam no ambiente, será que tem alguma pessoa mais bonita que eu aqui, né? Então é aquela família que falava, olha, seu irmão é mais bonito que você, sua irmã é mais bonita que você, fulano de tal é mais bonito que você. Então eles acabam se tornando pessoas com uma preocupação exagerada com a aparência. A gente vê assim, tá cheio disso na sociedade, né? Vamos entender de que família que vem, que criança que foi, né? Por quê? Porque eles não acreditam que são aceitos e amados se eles não se verem perfeitos, se eles estiverem na mínima desarmonia. Eles não acreditam que ninguém é capaz de amá-los se eles não forem lindos, né? E eles transferem isso também para os seus relacionamentos. Eles cobram dos outros também, do outro, né? Principalmente numa relação, essa perfeição. Então eles são aqueles que estão sempre criticando se o outro está acima do peso, se não está arrumado, se a postura está inadequada. Por quê? Porque o libriano ele também busca a aceitação social do mundo através do outro. Então, quando eles gostam de ter aquela pessoa que a família olha, nossa, que pessoa incrível, que pessoa linda, os amigos falam, nossa, você está com essa pessoa. Então, eles não se acreditam capazes de trazer, viver um relacionamento onde a pessoa não seja esse apresentável admirado, né? Porque eles se sentem amados pelo mundo através da beleza do outro. Então, o problema nem é esse. Se o problema fosse esse, eu gosto de mostrar meu parceiro, minha parceira, mas não é. O problema pior é que eles descobrem que o outro tem com todas essas qualidades, com toda essa beleza que a família ama, que os amigos amam, ele não está amando essa pessoa com toda essa perfeição. Que a aprovação e admiração do mundo não é suficiente, né? Uma estética perfeita não é o suficiente para encher o seu coração.
Então ele tem que aceitar o amor do outro com as imperfeições do outro. E entender que ele também pode ser amado com as suas imperfeições. Então, quando ele compreende que o amor é uma harmonia espiritual, não estética, aí ele pode ser feliz e enfrentar o mundo que ele quer viver, né? Bom, agora, Escorpião, né? Escorpião, mesmo que tem poucos dias de Escorpião, mas não é só o Sol, né? Eu converso com muita gente que, ó, caiu Vênus ali, Lua, Marte, Mercúrio, tudo isso abre, né? Abre a energia escorpiana. Então, o escorpião é a criança observadora, ela presta atenção em tudo em silêncio. Então, ela pode ter visto escondida, escorpião é aquele que ele vê tudo escondido. Não queira achar que assim, ele dormiu, a gente pode transar. Cuidado, porque essa criança acorda, ela finge que está dormindo e está olhando tudo, né? Então, essa criança de escorpião, ela viu escondidos pais ou outros adultos em situações estranhas, extremas. Então, pode ser um caso de agressão, de intimidade. Então, eles desenvolvem uma noção sobre os relacionamentos que acabam despertando neles desconfianças e medos, né? Como se tudo carrega a luz, mas carrega a sombra. Então, por isso que quando eles crescem, né, eles se aproximam com muita cautela dos outros. Eles demoram muito a mostrar os seus sentimentos, se é que demonstram claramente, de fato, algum dia, né? Então, assim, é como se eles estivessem esperando que a qualquer momento vai surgir uma tragédia, uma sombra desagradável, o outro vai ficar louco, vai jogar o prato na parede, né? Vai acontecer uma tragédia iminente, né? Como se um amor, quando ele está muito bom, ele tivesse que acabar virando um castigo inevitável, né? Do campo cósmico por estar vivendo um amor daquele. Então, assim, escorpião, ele tem que derrubar esse muro de medo, de desconfiança, certo? Mostrar os seus sentimentos, parar de ser indiferente com os outros, certo? Porque essa é a única fórmula para ter um relacionamento melhor, escorpião. Porque você desperta um amor forte nos outros, né? Escorpião é aquele que ele desperta um amor gigantesco, um ódio imenso, né? Ele nunca, a indiferença não passa ali. Então, não adianta você ficar demonstrando indiferença. As pessoas não são indiferentes a você. Não tenha medo, né? Você é forte. Aguenta o tranco se vier um problema, né? Bom, vamos lá, o Sagitário, né? Sagitário é uma criança, assim, é a criança alegre, né? Ela é a criança alegre que está sempre rindo e ela é exagerada também, né? Então, qual que é o problema de Sagitário? Desde a infância, né? Ele não aceita disciplina. Ele resiste a qualquer coisa que limite a sua liberdade. Ele sempre vai falar como não posso. Ele vai e sai, né? Então, eles têm muita dificuldade com disciplina, não são domados nunca. Vamos lembrar, Sagitário é o centauro, né? Meio homem, meio cavalo. Então, esse lado cavalo, vamos dizer assim, que nunca é domado mesmo, certo? Essa é uma dificuldade. Eles podem ampliar o lado homem, né? Através do conhecimento, da pureza do caráter, das intenções, né? Mas o desafio de Sagitário é o homem estar mais do que o cavalo, mas o cavalo não vai deixar de ser cavalo, né? Então, o que acontece? Eles acumulam muitas punições e eles acabam remoendo aquela raiva, né? Por tantos castigos que eles levam, olha, e assim, com justiça, né? Com justiça. Por quê? Porque Sagitário é aquela criança que foge de casa, um adolescente que sai escondido de madrugada. Então tá todo mundo lá e que cada um, quando gira aquela confusão familiar, ele sobe no telhado, fica escondido lá em cima, pode gritar de chamar que ele não desce, né? Então essa é a criança de Sagitário, quase que um menino maluquinho, né? Então quando eles crescem, né? Quando eles crescem, eles carregam essa característica, né? Mas eles vão procurar se relacionar com amigos, né? Com amigos, com amigas, porque para eles é um ambiente seguro para que eles tenham liberdade,
para que eles não tenham que se envolver em compromissos, né? Porque quando começa a coisa a ficar pedindo um compromisso, eles reagem muito mal. Então eles saem, né? O cavalo sai correndo, vai embora. E quando a relação se enche de regras e cobranças, né? Quando o outro pressiona demais, né? Vem o coice característico do centauro também, que é aquele impulso agressivo semelhante ao Áries, né? Vamos dizer que o Áries, o Sagitário, quando ele é muito pressionado, ele pode ser pior até do que o Áries, então tem que controlar muito essa natureza também. Então, qual que é o ponto de harmonia para Sagitário? É não ver os relacionamentos como prisões, como limites, né? Como coisas que vão te acorrentar, mas como desafios que você pode resolver. Quando você para de sair correndo, pode perceber que em algum momento da vida os sagitarianos eles vão ter algum problema na perna, né? Como se fosse uma simbologia de que é para parar de sair correndo das coisas, né? Porque vocês veem, qual que é a temática, né, do sagitariano? Ele, quando o outro começa a brigar, quando tem um problema, quando começa, ele fala, então vamos terminar tudo. Então eu vou embora. Não é assim que se resolve os problemas. Os problemas, eles não vão deixar de existir só porque você saiu correndo. Eles vão continuar lá. Então a melhor coisa que você faz é ficar e resolver. E você vai ver que com o tempo você vai conseguir construir um relacionamento que viva alegre em liberdade junto com você, tá bom? Agora, Capricórnio. Capricórnio é aquela criança formal, né? Aquela criança, não tem aquele desenho do super chefinho, né? Muito engraçado. É muito capricorniano aquilo, né? Então, Capricórnio, ele é mais criança no tamanho do que na essência, né? Então, Capricórnio é aquele... Não teve aquele filme que a vida vai ao contrário, né? Então, a criança é bem velhinha, ela vai ficando jovem na medida em que o tempo passa. Esse é o capricorniano. Então, na infância, eles preferem a companhia dos adultos, né? Eles não gostam muito de brincar com criança. Capricorniano, criança, ele leva tudo muito a sério, eles acham os colegas bobinhos, né? Ingênuos, não gosta. Porque o capricorniano, geralmente, ele vem desse núcleo, né? Familiar. Eles crescem numa família que cobravam deles também comportamentos adultos. Então, e eles aprovavam muito quando ele era assim, né? Aplaudiam de pé, né? Então, os pais, né? Podiam, assim, não eram muito afetivos, mas eles eram muito, vamos dizer assim, bons orientadores, né? E eles acabam crescendo dessa maneira. Então, nos relacionamentos, o Capricórnio, aquela formalidade, eles escolhem parcerias, assim, que eles aplicam a mesma fórmula, né? Ficam com aquela pose de professor, né? Mais do que companheiro. Então, eles ficam sempre corrigindo o outro, tentando ensinar alguma coisa sobre tudo. Olha, isso vai gerando um distanciamento, porque ninguém gosta de ser tratado assim, a não ser numa sala de aula, né? Não num relacionamento. Isso gera uma insatisfação, né? Um desgaste, as pessoas vão achando ele muito chato. E eles mesmos vão se achando, né, chatos no relacionamento. Mas, como Capricórnio é regido por Saturno, né, que é o regente do tempo, o tempo vai se inverter, sempre com Capricórnio. Eles vão aprendendo a se soltar, a viver finalmente a sua criança, aquela criança que foi travada, né, na infância. Eles vão se tornando menos controladores, mais alegres. E assim, o Capricórnio é aquele que descobre o amor mesmo, sempre na idade madura, quando largou toda aquela, né, aquele peso formal, né, que ele impõe para o outro e para si mesmo também, né? Agora, Aquário. Aquário é uma criança sempre diferente, não precisa nem falar, acho que todo mundo já imagina Aquário, o diferente, né? Então, aquele que sempre vai se colocar no viés, né, do que é apresentado, falar, isso é bom fazer, isso é normal, isso é correto, isso é ideal. Falou palavras mágicas de bruxaria para ele, ele não gosta, não suporta, né? Então, é a criança que vai questionar tudo o tempo todo. As regras familiares, né, sempre vai falar, por que eu tenho que fazer desse jeito? Eu não gosto, quero fazer de outro. Vai questionar depois as regras escolares, né? Vai brigar com o professor, aquele que pode, assim,
bater, gritar, xingar, se ele decidir que não é correto, né, para ele, para a imagem que ele tem dele mesmo, fazer a lição de casa, ele nunca vai fazer. Existe uma problemática, né, com Aquários, eles dão problema na escola, né? E quando eles crescem, eles continuam assim com todos os condicionamentos sociais. Olha, o Aquário ele tem uma característica, ele é autêntico, desde cedo. Só que ele busca aprovação somente com esse valor. Então ele não consegue se sentir amado se ele não estiver fazendo alguma coisa diferente, se ele não estiver plantando bananeira e batendo palma. Então assim, eles têm que ficar fazendo isso o tempo todo. Isso fica cansativo até para eles mesmos, porque eles já são diferentes na essência, isso não tem que se apresentar, você não tem que brigar com os outros para ser diferente, você não tem que se fantasiar, certo, sei lá, de escola de samba o ano inteiro, né, para que as pessoas entendam que você é diferente. Você já carrega isso numa essência absorvida por osmose, tá? Então, qual é um outro problema nas relações, né? Eles costumam buscar pessoas que têm esse valor que eles acreditam como valor, né? Então, ele vai buscar ser aquela pessoa esquisita, né? Diferente de todo mundo. Mas o que acontece com esse problema? Às vezes o esquisito, diferente de todo mundo, muitas vezes ele tem desequilíbrios, tem problemáticas profundas, né? Então, assim, essas relações acabam gerando muitas confusões e aqui causam rupturas trágicas na vida dele. Que nem sempre, como eu digo, o equilíbrio tem diferente tem o equilíbrio necessário para se relacionar. Então, assim, o Aquário ele tem que entender que diferente não é você representar um papel, um personagem diferentão. Diferente, né? Você encontrar um outro, nossa, essa daqui veio lá de Bangladesh. Não. Diferente, Aquário, é o sentimento que a pessoa vai despertar em você. Porque o Aquário, assim, ele é muito impermeável, né? Eles demoram para cair na armadilha do amor, né? Mas quando caem, olha, para levantar, acho que assim, junto com o Ofilco, são os mais difíceis de perder um amor, né? Eles ficam com aquela fixação pela pessoa para sempre, né? Então pensa que diferente é a forma como você ama, é o sentimento que a pessoa vai despertar em você. Não necessariamente ela ser esquisitona, fazer de um jeito, ela pode ser que a diferença dela para você seja exatamente ela ser uma pessoa normal. Então, assim, para você colocar fim nessa sua busca, né? Porque a busca nos relacionamentos, na vida de Aquário, é uma busca que vale, assim, séries da Netflix, né? Confusões, rupturas, um monte no caminho da vida. Enfim, agora eu sei que já estou tempos falando, prometo, já está terminando, né? Agora tem duas energias ainda que eu não falei, que são muito especiais, por isso que eu deixei por último, né? Porque elas são muito importantes, que é Ofilcos e Órion, né? São aspectos muito elevados, né? E eles estão bastante presentes na forma humana de se relacionar, na criança interior de muitas pessoas, né? Então vamos falar de Ofilcos. Ofilcos é a criança que ela absorve com uma profundidade o sofrimento familiar. Aliás, é a coisa que primeiro ela olha, né? Se alguém está precisando de alguma coisa, se alguém está sofrendo, se está doendo alguma coisa. Então, assim, eles têm meio que alergia a sofrimento, né? Então, eles ficam sempre atentos aonde que ele vai aparecer. Então, se tem algum problema, ele vai ver, ele vai absorver. De alguma maneira, qual que é o problema disso? O problema não é só ele ser muito sensível ao sofrimento familiar. É que, de alguma maneira, ele se sente culpado ou responsável por aquilo, porque ele acredita que aquilo tem que ser ajudado, resolvido, mas nem sempre ele pode. Então ele vai se sentir mal, ou ele fica pensando, puxa vida, e se eu não existisse na família, será que meu pai, minha mãe não estariam melhores? Será que eu não sou um peso aqui? Então essa é uma problemática da energia de Ofilcos. Então, olha, pode ser, que caso? Pode ser uma mãe ou um pai que tenha saúde frágil, pode ser problemas de ordem financeira, né, na família, pode ser uma angústia que um deles sofra, né,
por um problema de depressão, ou por uma não realização pessoal, seja qual for o problema, a dor que está presente na família, ele vai captar e vai sofrer pelo fato de não poder ajudar. E como eu disse, até pensar que a sua existência na família causa mais peso para os pais, né, ou para um deles. Então, é a criança que ela cresce, como que cresce o Ophiuchus? Muito atento ao sofrimento do outro. E ele vai procurar de todas as maneiras ajudar, como se fosse uma obrigação dele, como se fosse uma responsabilidade. Ele acaba trazendo relacionamentos que ele se sente culpado quando isso acontece. Então eles atraem pessoas que têm problemas e acabam abraçando como se o problema fosse deles. E o que acontece, né, para combinar a tragédia? Eles atraem pessoas que fazem isso, né? O mundo está cheio disso, né? A pessoa, ela tem os problemas dela, encontrou um outro, joga, o problema é seu agora, né? Então, isso já, assim, ele quer curar um sofrimento criando um outro, né? Então, assim, tudo bem que ele tenta ajudar, ele se sente obrigado, agora ele não pode se sentir culpado quando isso não acontece, porque senão ele vai acumulando essas relações de dependência com essas pessoas problemáticas que vão levando ele a se sentir sempre com o peso da obrigação pelas culpas que eles acreditam que tem naquela relação. Olha, Ophiuchus, quando você se liberta dessa culpa, né, você tem que compreender assim, que a dor do outro não é sua, pertence ao outro, e só o outro é que pode resolver isso. Aí sim porque assim, qual é o componente de cura que você traz nessas relações? Você tem uma capacidade de permanecer ali. Você não é aquele que vai embora porque o outro tem um problema. Você fica, você aceita o outro com o problema e tudo. Mas assim, dá espaço para que o outro resolva. A simples presença do fato de você estar com o outro e não abandoná-lo já é uma ajuda. Agora, também não procura continuar numa relação onde não tem amor e só tem obrigação. Aí não dá. Por amor dá para carregar todos os sacrifícios, né? Mas do contrário, não. Fica a dica. E Orion, né? Orion é a criança que é diferente, né? Ela é uma criança que ela tem muita necessidade de afeto, muita mesmo, mas ela não vê esse afeto representado por quem ela é. É como assim se os pais, né, a família, tivessem sempre colocando rótulos neles. Ah, porque você é assim, eu gosto de você. Ah, se você fizer aquilo outro, eu vou gostar mais de você. Então, qual que é o problema? Gera um conflito de identidade, que já é natural em Orion. Orion, ele já é aquela criança que já nasce com uma necessidade maior de encontrar consigo mesma, né? Então, pode ser não só um conflito de identidade, de orientação sexual diferente, ou por não almejar aquela vida, né, programada, desejada pelos pais. Então, Orion, ele vai sofrendo, né? Pelos rótulos, as comparações, né, inevitáveis que ele vai encontrando, né, nessa jornada de vida. Porque ele precisa de um espaço sem cobrança nenhuma, certo? Para que ele possa conhecer a si mesmo. Esse é o maior propósito de Orion, né? Então esse processo pode ser um pouco doloroso, sim, mas é necessário nessa construção de si mesmo. Porque Orion, ele tem por que tem essa dificuldade? Porque Orion, assim, ele não é qualquer pessoa, ele é uma pessoa muito especial, muito cheia de talentos, de dons, e ele muitas vezes se sente como um ET que caiu na família, né? Todo mundo é de um jeito, pensa de um jeito, e ele pensa de outro, ele quer outras coisas, né? Então essa falta de identificação completa dificulta, por isso que eu falo que é dolorosa, leva mais tempo, mas acontece também. Então, nas relações, né, nos relacionamentos depois afetivos, né, com o mundo na idade adulta, eles podem muitas vezes parecer para as pessoas que eles estão um pouco distantes, que são indiferentes, mas assim, não é, porque eles são assim, eles estão sempre tentando se encontrar, né? Não pressione eles demais por isso. Porque Orion, assim, é aquele que tem medo de ser apresentado para os amigos do outro. Ele tem medo de conhecer a família do outro.
Porque Órion, ele sabe que ele vai ter dificuldade em participar desses ambientes sociais, porque ele teve isso desde a infância, né? Então, essa é uma questão a se refletir, porque eles têm essa dificuldade de se sentirem encaixados, né? Portanto, se sentirem aceitos pelo mundo. Então, assim, Órion, você precisa entender que ser diferente abre um caminho de busca mais longo, como eu disse, precisa de mais tempo, de mais experiências diversas para você se conectar, mas também quando você chega nesse movimento, você pode ter uma felicidade elevada a 10 vezes mais do que aquelas pequenas alegrias, né, que foram tão levantadas bandeiras, né, à sua volta, como olha como eu estou bem, olha como... E você não estava, mas você encontra um lugar muito maior. Bom, o que é importante dessa apresentação que eu fiz aqui? É nós olharmos com carinho e atenção à nossa criança interior, porque ela está sempre lá, esperando amor, né? Ela está silenciosa, ali, esperando ser acolhida, esperando que você reconheça as suas dores também. Então, primeiramente, a gente tem que olhar para a nossa criança interior, para a nossa sombra, né? Antes de olhar para a dos outros, antes de olhar para as do mundo. Porque somos todos crianças. Quando a gente vê esse monte de conflitos aí no mundo, quanta infantilização, né, que a gente está vendo, né? Se tivesse adultos na sala, né, a gente não estava nesse momento que nós estamos agora de conflitos. E principalmente no amor, o amor traz essa criança melhor, né? Então, esse processo de educação final da nossa criança tem que ser feito por nós mesmos. Então, nós precisamos nos conhecer, nos respeitar para poder crescer. E nesse caminho, olhar para nossas sombras, como eu falei, antes de olhar e apontar e julgar a sombra do outro. Por quê? Nas sombras, não só nas suas, na do outro também, tem medos, tem inseguranças, tem padrões que precisam ser curados. Será que você cura cobrando, agredindo, né? Enfrentando? Então, assim, quando você trabalha a sua sombra, aí sim você está ajudando a do outro. Sabe por quê? Porque primeiro a gente tem essa sintonia, né? Essa sintonia energética que a gente causa, né, nas pessoas, energias boas, quando nós estamos com elas. Então, quando você cura a sua própria sombra, você olha, você para de olhar de uma maneira crítica para a sombra do outro, você já fica mais compassivo, você deixa de ter medo de ficar vulnerável perante a problemática do outro, mas você acaba encontrando a coragem de amar ele sem reservas, com ou sem esses problemas, tá? E para finalizar, tem um símbolo sabeu que eu gosto muito, que eu acho que ele ilustra bem o que que eu estou apresentando aqui. Que ele fala, um criado chinês cuida com atenção de uma garota, de uma garotinha, que está acumulando de carinhos um carneirinho. O que simboliza isso? O que é o criado chinês? É o nosso eu superior, é a nossa consciência mais elevada, que ela está sempre ali à disposição de orientar os nossos lados mais inferiores, né? Que nós temos dificuldade ainda de conectar. Então a garotinha é esse lado puro que precisa do amor, que precisa do carinho. E o que acontece quando ela não encontra? Você vê o lado animal, né? Que ela afaga e tudo. Quando a criança interior ela não está, vamos dizer assim, bem tratada, né? Quando as dores dela não são olhadas de frente, procurando trazer uma cura ali, uma luz maior de consciência, aí abre a porta para o animal. Porque o ser animal, vocês veem, tudo fica muito infantilizado, né? Nesses conflitos do mundo, mas quando a gente vê guerra é aquela coisa, nossa, a infantilidade de todo mundo não chegou em nenhum acordo, aí eles abrem as jaulas, né? Põem os bichos para fora. E vai todo mundo se matar, se agredir até o mundo acabar. Um horror. Então vamos lá, gente, vamos refletir. E essa semana eu vou fazer o vídeo, né, do Ano Novo Astrológico. Estou querendo muito ver, mas eu quis fazer essa pausa para criar
esse vídeo agora, que eu espero que ajude muita gente, espero que vocês tenham gostado. E assim, quem acompanha as minhas redes sociais, no meu Instagram, eu procurei assim, porque nem todo mundo quer ouvir toda, né? Não quer assim, ver de uma maneira mais pontual, mais resumida. Então eu coloquei 14 posts, né? Que tem o título A Cura da Criança Interior, das 14 constelações, com uma descrição ali, para quem quiser ali rever, ajudar, enfim. Bom, então termino por aqui, lembrando sempre que quem quiser fazer um curso de astrologia sideral, recebo com muito prazer, já tenho minhas 30 aulas prontas, né? Tenho um sistema tecnológico de conversão de mapas siderais, tenho apostilas, né? Quem compra todas as minhas aulas ganha meu livro de astrologia sideral de presente, né? Agora, quem gosta muito mais da relação autodidata com esse aprendizado, meu livro ajuda bastante, são quase 500 páginas ali, onde eu escrevo bastante sobre astrologia sideral. Enfim, ou fazer uma terapia com astrologia, ou uma leitura astrológica, é só me mandar uma mensagem para o meu WhatsApp ou um e-mail, né, que eu deixo aqui nos contatos abaixo. Então, abraços a todos, um bom final de semana e nos vemos ainda antes do Ano Novo Astrológico. Até!